agora, vamos agradecer ao Senhor, né? Quero convidar a apóstola Vera para estar vindo. Essa mulher que, né, sonhou com este lugar, que viu essa casa e falou, ali vai ser uma igreja. Sonhou, continua sonhando, gerando, teve a visão profética deste lugar, né, que o Senhor a use com palavras de vida, com palavras de destino para nós, amém? Graça e paz, queridos. Muito bom estar aqui com os irmãos. É sempre bom estar aqui, né? Esse lugar me traz muitas lembranças boas, né? E, sobretudo, quando o Senhor falou comigo que nós deveríamos comprar este lugar. E como o pastor diz aqui, o Senhor não deve nada a ninguém. E eu lembro que eu estava orando, jejuando, eu tenho até um caderno anotado, e eu falei, Senhor, que o Senhor trabalhe no coração do dono desse terreno. Porque o apóstolo, assim, ele é muito preocupado com quanto que vai dar e quanto que não vai dar. E eu falei, e o preço que ele pedir, certamente o apóstolo vai achar um preço alto. E realmente o preço que o dono desse terreno pediu, o apóstolo falou assim, não tem condição, não tem, ele não quer dividir, eu não tenho esse dinheiro. E eu cheguei em casa, coloquei o joelho em terra e falei, Senhor, se aquele lugar for para ser do Senhor, para ser restaurado, porque isso aqui era um lugar de bandidos, né? De drogas. Então, esse lugar estava formando pessoas más, né? E então eu cheguei a casa e falei para Deus, se fosse da vontade do Senhor, que o dono do terreno, ele mesmo ligasse para o apóstolo e mudasse a proposta. E ele ligou. E ele mudou a proposta. E ele disse, não precisa ser à vista, pode dividir. A igreja pode dividir. E eu vi ali um sinal de Deus. Porque aquele foi o sinal que eu pedi a Deus, e Deus deu. Então, podemos dizer, né? Aqui é um sinal da mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã, ali na sede, eu estive falando, estudando com a igreja em relação à Páscoa. Eu, assim, sou muito apaixonada pelas festas, apesar de não entender tanto quanto alguns, né? Como Elianai pode até ter aprendido a se gostar através da minha vida, mas ela foi além, né? Mas eu lembro-me quando essa visão das festas entrou no meu coração, eu estava em uma reunião com vários pastores e eu comecei a falar da festa e alguém falou assim, mas gente, nós estamos nesse tempo, ninguém fala disso. E não passou muitos anos e começou a fazer a festa. Então era algo de Deus mesmo, algo do coração de Deus. E desde que eu tive esse entendimento, como que eu prego e falo o que Deus colocou no meu coração sobre as festas. Eu sei que para muitos ainda não chegou essa revelação. Eu entendo isso, que vai chegar. Nós estamos aqui falando, ensinando, com paciência, né? Até que chegue. E nessa manhã eu estava ali comentando em relação a Páscoa, e eu estava falando de uma palavra que falou muito no meu coração, que a Páscoa também fala de renúncia. A Páscoa fala de renúncia. Porque quando nós vamos estudar o povo em relação ao Egito, uma nação que passou tantos, né, anos ali no Egito, nasceram famílias e mais famílias foram se formando ali. Claro que as famílias israelitas que estavam no Egito, você imaginou, vamos dizer 400 anos, que eles já estavam moldados aos costumes egípcios.
E quando você vai ler os costumes egípcios, mas era assim, é como a nossa cultura, a cultura egípcia. Eu estava comentando, eu tinha 15 anos para 17, a cultura aqui no país era diferente, muito diferente do que a gente vive hoje. A cultura teve uma mudança incrível. Imagine você passar 400 anos em uma nação, aprendendo, vivendo, compartilhando, sem ter sinagoga, sem ter o templo. O que esse povo, o que essa nação aprendeu em 400 anos? Nós sabemos que na caminhada mais na frente, muitas vezes eles lembraram do Egito. Era vamos assim dizer, uma cultura de 400 anos dentro deles. Tirar uma cultura dentro de um povo não é fácil, não. Então, 400 anos ali sendo moldado, né, por aquela cultura, sem entender. Eles não entenderam o plano de Moisés no primeiro momento, eles não entenderam o que Deus queria fazer. Deus teve que trabalhar de uma maneira que, de pouco a pouco, estava tirando a cultura de dentro do povo, e o povo não estava percebendo. Quando a gente olha as pragas que vieram, né, as 10 pragas, né? Então a gente pode ver que 9 pragas, se a gente for fazer um paralelo, era confrontando e ensinando o povo que os deuses da nação egípcia eram falsos, que o verdadeiro Deus era o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, porque cada praga era confrontando a um Deus, porque 9 deuses que não são deuses era adorado como, no primeiro momento, assim como principal dentro da nação, sem contar que havia vários deuses, né? Vários deuses, né? Nós podemos ver que tinha animais, escuridão, Deus da escuridão, eles tinham medo, porque a gente vê que vem a praga da escuridão, a gente vê que vem a praga dos bichos, a gente vê que vem... Então, essas pragas também eram um confronto para, de pouco a pouco, o israelita entender que o Eterno, Todo-Poderoso, estava acima de tudo e de todos. Então, de pouco a pouco, Deus foi trabalhando uma transição. Por isso que é de glória em glória, até que hoje, no nosso tempo, até que Cristo seja formado. Não é uma coisa tão simples. Essa mudança, né, que nós precisamos passar por ela. E nós não estamos falando em relação à salvação. Porque quando nós vemos ali esse paralelo que tem da saída do povo do Egito e que vai simbolizar a nossa salvação, ser livre de Faraó, simboliza a nossa salvação, ser transportado do Egito para caminhar para a terra prometida, um novo começo, simboliza a nossa salvação. Mas a gente pode olhar para o povo, era um povo escolhido, um povo amado, mas ainda não estava moldado conforme a vontade de Deus. Então, eles começaram a ser moldados. Então, esse povo, eles não tinham condição de ir direto para a terra prometida. Eles não estavam preparados. Eles precisavam passar por uma transformação, precisavam passar pelo Sinai, precisavam conhecer o poder de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. Precisavam ser treinados. Quando nós lemos o livro de Êxodo, Levítico, Números, a gente pode ver que esses livros nos ensinam o treinamento da nação de Israel, porque Deus é um Deus de vamos assim dizer, gosta da perfeição, gosta das coisas certas. Então, ele prepara um exército, ele ensina ao povo, ele leva o povo. Olha a paciência até chegar, né? Se preparar para entrar em Canaã. Então, é uma preparação.
Então a gente vê que a Páscoa também é uma festa de renúncia. Porque você imagina, trazendo para o nosso tempo, se nós estávamos acostumados a trabalhar com o Natal, com o Papai Noel e com a Páscoa, com o ovo, com não sei o quê, essa transição não vai ser feita de um dia para o outro. E com crente, nós estamos falando com crente. Agora você imagina um povo que passou 400 anos no Egito. Então, cada mudança era um confronto. Vocês imaginam como que era a casa dos egípcios e que o povo de Israel imitava? Era cheia de... Isso tem que balançar aqui para o espírito mal não entrar. Isso tem que ter aqui para a escuridão não entrar. Porque eles aprenderam assim. Eles não tinham estudo da Torá, eles não tinham isso levado a sério. 400 anos no meio de uma cultura pagã. Uma cultura pagã. Então, por que manda santificar a casa? A família dentro da casa. Sai depressa daí. Então, eles estavam dentro de um ambiente contaminado. E Deus vai trabalhando com esse povo, vai trabalhando. E esse povo, de pouco a pouco, vai renunciando. Porque cada praga que vinha sobre o Egito, o povo de Israel também aprendia. Poxa, não é assim, tá vendo? Esse Deus não tem poder, tá vendo? Olha o que Deus fez, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus pode fazer. Nós estamos entendendo que o nosso Deus é poderoso, é Deus se revelando em cada gesto. Porque Deus se revela a nós, revela a você. Ele se revela. Às vezes, nós adoecemos, passamos por uma luta, e aquela luta é para Deus se revelar a nós. É para Ele dizer, olha, você precisa, tá vendo? Por quê? Porque nós somos tendenciosos a voltar às nossas práticas religiosas. Então, como eu estava dizendo, a festa da Páscoa também é festa de renúncia. Você quer ver? Eles passaram o sangue nos umbrais, não é? Da casa ou da tenda. Você acha, quando você vai estudar sobre os egípcios, eles tinham mania de proteção sobre a casa. Isso é tão claro que até pouco tempo no Brasil, as casas eram feitas e colocavam o que na frente da casa? Uma imagem. Aquelas casas bem antigas, vocês viam que tinha uma imagem. Cultura. Então, a cultura no Egito era uma cultura que também trazia, olha, quer proteção para casa? Põe isso assim nos umbrais da casa. Quer proteção para casa? Então, os egípcios aprenderam isso. Estavam longe do Senhor. Então, eles precisavam de uma experiência sobrenatural. Irmãos, quando nós estamos longe do Senhor e quando nós estamos mergulhados em uma cultura pagã, nós precisamos de uma experiência profunda com Deus. Quando nós estamos precisando desse milagre de mudança, de um de repente, nós precisamos de um milagre como Jacó. Se precisar torcer o pé para a gente lembrar, tem que torcer o pé. Que aí você, meu Deus, fui marcado, glória a Deus. Aí a gente faz, Deus está aqui, realmente. Então tem coisa que Deus tem que dar um empurrão, tem coisa que Deus tem que balançar. Então a gente vê por que Deus trabalhando. Por que passar o sangue nos umbrais? Isso já era algo que o povo tinha dentro do coração. Que alguma coisa nos umbrais trazia livramento. Isso era a cultura dos egípcios. E agora,
O que o Senhor faz? Manda passar o sangue. Não é? Então, se eu, vamos lá, tivesse colocado, né, uma imagem dos deuses, do Rã, do próprio faraó, eu teria que agora vir com sangue e passar em cima daquela imagem. Porque o inimigo não iria ver mais a imagem, não ia ver mais o símbolo pagão, não ia ver mais isso, eles iam ver o sangue do Cordeiro. Não é? Mas isso é um confronto. Anos e anos fazendo isso, e de repente, Deus começa a trabalhar nessa nação, né? Deus começa a mostrar e revelar o seu poder. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente vai ver que é uma mudança de espírito, alma e corpo. É de alimentação, é do lar, é dos calçados, é das vestes. Depressa, sai. Sempre há uma, vamos assim dizer, algo que Deus faz dessa maneira para nos tirar do ambiente, como tirou Abraão. Sai do meio do teu povo e da sua parentela. Por quê? Porque era um povo de uma cultura pagã, estava mergulhado na idolatria, estava mergulhado no pecado. Por que estou falando isso? Porque eu quero chegar no simbolismo das festas, o que ela significa para nós hoje. Claro, eu vou falar um segmento, mas elas têm vários simbolismos. Então, a gente vê que aqui, nessa Páscoa, nessa primeira Páscoa, que ainda foi feita no Egito. A primeira Páscoa foi feita no Egito. Foi quebrando os costumes. Foi ensinando o povo a sair do Egito, a deixar para trás a idolatria, o pecado. Tem uma mudança em todas as áreas. Não é? Então, é uma mudança completa no espírito, na alma e no corpo. Então, nós podemos ver que foi um modo de Deus trabalhar com o seu povo. Quando nós olhamos, esse é um cativeiro que nos aponta, né, para a salvação. Fomos tirados da mão de Faraó. Quando nós olhamos o cativeiro, né, lá da Babilônia, é um cativeiro de aprimorar, é um cativeiro que vem trabalhar com os remanescentes, com aqueles que estão caminhando com o Senhor, tem algumas dificuldades, mas o Senhor quer moldar, quer trabalhar naquela vida. Então, eu quero deixar bem claro, eu sou uma pessoa que prego a palavra e mostro realmente as limitações, as dificuldades. Mas eu tenho que deixar bem claro que as festas, eu vejo e tenho experiência disso, que as festas são portais de oportunidade de mudança. No espírito, na alma e no corpo, na sua família, na sua vida. Porque Deus não tem prazer de ver o seu povo afundado em uma cultura pagã. Deus quer resgatar, Ele tem prazer. Então nós estamos aqui hoje porque cremos, e a maioria que está aqui crê, que há um portal aberto. Para que esse portal? Esse portal é um portal de reflexão. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para a ceia hoje,
que foi a continuidade da Páscoa nos nossos dias, o Senhor fala assim: examinai a si mesmo. É verdade ou não? É para refletir. Mas não é para dizer a você assim, ó, examinai a si mesmo, fuja daqui e não participe. Não! Examinai a si mesmo, se arrepender, se humilhar, porque Deus está dando a oportunidade de você lembrar do sacrifício dele e saber que não foi em vão. É para examinar. Porque quando você olha aqui na Páscoa, eu estou falando, o povo tinha que ver, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que passar o sangue do cordeiro sobre isso aqui, eu tenho que mudar, é mudança, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Então, hoje, o Senhor nos dá essas oportunidades da festa para mudança. Portal aberto para quê? Porque Deus gosta de encontrar com o seu povo. Essa é a essência de Deus. Ele encontrava com Adão e Eva todos os dias. Alguém chega a falar, todo dia? Sim. É igual falar, mas de novo vai falar sobre isso? Sim. Todas as vezes que a gente ceia, tem que falar, examinar a si mesmo. Vê como que você está. Vamos refletir. Aonde você estava e aonde você está agora? Porque, na verdade, quanto mais perto de Deus você está, mais humilde e mais amoroso você fica. Você sabe disso, eu sei também. Quando o Espírito Santo vem, olha, mas eu amo o Fábio, dá vontade de beijar, abraçar. Olha, mas eu perdoo todo mundo, é um negócio lindo, né? É um negócio lindo, é o Espírito Santo. Mas quando você está afastado, eu sou. Aí começa, olha aquele crente lá fazendo não sei o quê. Será que ele tem esse poder, tem essa autoridade toda? A gente olha, aí a gente lembra de Isaías, né? Antes de entrar no templo, eu sou. Essas autoridades são todas mal. Ai, desse povo ruim. Ai, todo mundo é ruim, só ele é bom. Eu tenho certeza que ele não está perto de Deus. Quando ele chega perto de Deus. Ai de mim, Senhor, fica mansinho. Senhor, tem misericórdia de mim. Então você sabe quando uma pessoa, não precisa se dizer não, eu estou perto de Deus. Já não está. Acabou, não está não. Porque Deus ama um coração quebrantado. Coração que se humilha diante dele. Não é? E por isso Deus nos dá essas oportunidades. Porque nós somos tendenciosos a voltar ao antigo, né? Os antigos costumes. Por isso que a palavra de Deus, lá em Efésios, diz, despojai, é no Novo Testamento, do velho homem, para se revestir do novo. É uma mudança, é uma transformação que vai acontecendo de glória em glória. Como eu disse, até que Cristo seja formado em nós, na nossa vida. Até que a glória de Deus se manifeste em nós. Então, estarmos aqui nesse dia é uma oportunidade de mudança. De estarmos refletindo. Deus quer, essa é a vontade de Deus. Por que ele encontrava com o homem todos os dias, na virada do dia? Ele quer que estejamos ouvindo a voz dele. Então, nós estamos aqui e hoje eu estava lendo um texto
que veio ao meu coração esses dias e tem tocado muito no meu coração. E eu gostaria de ler aqui, que é a palavra de Deus, que está em Ezequiel, que fala desse povo, aqui vai falar de um cativeiro babilônico. Mas eu quero mostrar nesse cativeiro, Deus falando como que o povo tem a tendência de pegar os costumes das nações e esquecer de Deus. Ezequiel estava no meio do cativeiro, ele era um profeta do cativeiro. Claro que todas as profecias de Ezequiel, elas são visões, alegorias. Aqui é uma alegoria do povo de Israel sendo visto por Deus como uma criança. O povo estava no cativeiro e se perguntava por quê. Nós temos essa tendência. Por que eu estou mal? Eu estou precisando disso, daquilo outro. A gente nunca lembra de Deus. Deus fica para depois. Eu estou muito mal, mas eu primeiro vou conversar assim, vou fazer assim, e vou fazer mais assim. Quem sabe, aí sim. Não. Por ele, para ele e dele. É ele em primeiro lugar. Nós precisamos aprender isso. Fulano, você agora está bem melhor, olha. Aí o outro fala, foi Deus. Foi Deus, mas se não fosse aquela doutora... Quem usou a doutora? Quem trouxe a doutora? Foi Deus, sim. Tudo foi Deus. Foi Deus. Eu passei, que bênção, foi Deus. Olha, mas se eu... Não. Eu sempre digo, meus filhos, graças a Deus, são cheios da sabedoria. Foi Deus que deu. Sempre disse isso. Sempre. Desde que estudava no Rota, aonde quer que eles estivessem. Eu dizia assim, eu sempre dava esse testemunho. Passou. É bondadismo que a gente não gasta com mais livro, não gasta, as crianças passam, tudo dá certo. Deus é para ser louvado em todo o tempo. Você acredita que até o nosso organismo é para louvar a Deus? Satanás tira isso. Você está doente, está deprimido. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que você louve a Deus. Porque a Bíblia diz, tudo que há em mim, tudo que há, é para fazer o quê? Louvar a Deus. Tudo que há em mim é para louvar a Deus. A minha perna é para louvar a Deus. Meu joelho está doendo, acabou. Mas eu ofereço o Senhor, porque Ele é de Deus, é para louvar a Deus. Mas voltando a essa palavra do cativeiro, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos tendência de nos orgulharmos de que temos, do que somos. E quando a gente está bem, a gente fala assim, eu sou assim, eu jamais faria assim. Você não faz e você não é por causa do poder de Deus. Olha para quem está do seu redor, olha para os seus parentes, olha para aqueles que não estão com Deus. O que você tem, o que você é de Deus, foi Deus que deu. A honra sempre será dele. Dá uma olhada, o que Deus fala para o povo dele, a nação de Israel. Aí diz o profeta Ezequiel, lá no meio do cativeiro, o povo estava perguntando ao Senhor, por que eu perdi o templo? Por que eu fui tirado da minha nação? Estava se achando injustiçado. Eu quero voltar.
O povo estava reclamando. Então Deus dá uma palavra ao profeta, uma alegoria dessa nação, desse povo. Então ele diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faz conhecer, falando para o profeta, a Jerusalém as suas abominações. Como dizendo, vocês estão se achando muito certo? Como coisa que eu estou devendo, que o Senhor estava devendo alguma coisa a eles? Por que eu estou assim? Por que eu procurei o Egito? Porque quando Israel estava precisando de ajuda, não procurou o Senhor, procurou o Egito, porque o rei de lá é forte, procurou não sei quem, menos o Senhor. E desprezou os profetas quando dizia: você precisa de Deus. Aí o Senhor vai falar para eles: faz conhecer as suas abominações e diz: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém. A tua, presta atenção, irmão, a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Irmãos, teu pai era amorreu e a tua mãe era eteia. Sabe o que é isso? Esse povo é descendente de Abraão. Abraão foi tirado da onde? Do meio dos heteus, perizeus, amorreus, cananeus. Depois de mais de 1000 anos, presta atenção, não é uma semana nem 3 anos, não, depois de mais de 1 milênio, e que a nação se acha orgulhosa, e quer perguntar a Deus por que está passando dificuldade, Deus fala assim: sabe quem é o teu pai? Os amorreus. Sabe quem é a tua mãe? Uma eteia. Como dizendo, a origem do seu nascimento é lá atrás. Eu te vi, eu tive misericórdia de você, eu olhei para vocês, vocês estavam mortos. Essa é a palavra. E assim diz o Senhor: a tua origem, o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Ora, eles já estavam, alguns estavam no cativeiro 30, 40 anos, nem sabia quem era cananeus. Mas o certo que a origem, eu estava falando hoje pela manhã, irmãos, eles precisaram pensar muito para saber quem é a origem deles. Mas a minha não, está bem pertinho. Quem foi a tua mãe? Foi uma eteia, está bem pertinho de mim. Se converteu? Sim, fez isso que o Senhor fez aqui. Mas eu preciso saber de onde é a minha origem. Da onde foi o meu nascimento, da onde eu saí, quem eu era e quem eu sou. Porque o que eu sou depende de Deus. As festas é um período para nós fazermos estas reflexões. E nos humilharmos diante do Senhor. E voltarmos aos princípios da palavra. Deixarmos as culturas pagãs para trás e buscarmos o Senhor. Ele ainda diz assim, muito interessante isso: e quanto ao teu nascimento, o dia, né, isso aqui já é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com libertação. No dia em que nasceste, não cortaram o seu umbigo. Você ainda está lá. A sua origem ainda é de lá. Está fresquinha ainda. Não cortaram o seu umbigo. Ora, para nascer e estar vivo, claro que cortaram. O que está falando aqui? Está falando de estar ainda amando as coisas que são dos cananeus. Está falando sobre isso. Não cortou o seu umbigo, nem foste lavada com água para purificação, nem tampouco fosse esfregada com sal, nem envolta com faixa.
Você está falando de um tratamento. Não é uma coisa rápida, mas é um tratamento. Nasceu, tratou do umbigo. Não está falando desse tratamento? Não é que ele deu a vida e deixa de qualquer maneira. Tem que fazer alguma coisa ou não tem? Se não cortar o umbigo, morre. Mãe e filho. Ele está falando espiritualmente. Está falando desse tratamento. Todos nós precisamos. Então, estamos aqui nesse dia, céus abertos, com propósito. Céus abertos com propósito. E esse propósito é voltarmos o lugar de Deus para nós. Temos facilidade de se desviar do propósito. O povo de Israel teve, e a igreja tem, nós temos. Por isso que Efésios 4, 22, 24 fala despojar do velho homem e se revestir do novo. Isaías 58, 9 diz, então você vai clamar, vai gritar e dirá, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor diz, eis que faço trilhos novos para você. Quando nós clamamos, Ele nos dá coisas novas. A Páscoa é para... Eu acho que vocês já estudaram isso, né? O que eu estou falando é verdade. Vai falar do fermento. O que é o fermento? Que vai ter que tirar. Depois 7 dias sem fermento. Essa purificação. É isso que nós estamos falando. É sem maldade, é sem malícia. É trabalharmos a nossa alma. Ah, mas eu... Quão difícil, não. Os céus estão abertos. É graça. A diferença desse tempo são as oportunidades. O Deus é o mesmo, a colheita é a mesma, que o que você planta hoje nasce. Se você planta maçã, colhe maçã. Então, a colheita, se você planta ódio, colhe ódio, continua a mesma, não mudou nada. O que mudou foi a oportunidade de desfazermos as obras do mal da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, porque Ele tem nos dado poder e tem aberto os céus para que nós possamos entrar nele. Mas para isso precisamos deixar as culturas pagãs. Achar que os nossos problemas podem ser resolvidos com essas culturas. Então, Ele manifesta a sua glória, a sua graça, esse favor não merecido. Vocês não merecem, mas eu quero abrir os céus, eu quero falar com vocês, eu quero ouvir vocês, eu quero trazer uma mudança para a vida de vocês. Eu quero que vocês voltem ao propósito. O Deus da oportunidade. Engraçado que a ceia, quando você... A Páscoa, quando você lê o Antigo Testamento, tinha a segunda chance para a Páscoa. O Deus da segunda chance. E ainda se na primeira chance o povo não estava preparado para entender, não pôde, porque tocou em morto, fez isso, fez aquilo, mas não, eu quero que vocês venham. Há uma segunda chance. Estamos aqui no tempo da graça. A graça é aquilo que Deus faz por você, o que ninguém faz. Bota isso na sua cabeça. Ah, não sei quem vai fazer isso por mim. Deus é que vai fazer. Ah, não sei quem vai me ajudar a mudar não sei o que lá. Deus faz o que ninguém pode fazer. Isso é graça. Isso é graça. Graça abraça aquele que ninguém quer abraçar. Isso é graça.
favor não merecido. Nós não entendemos às vezes isso. E a festa manifesta essa graça. Ai de nós se não manifestasse. Por isso que nós não estamos mais na lei. Por isso que nós estamos na graça. Porque na lei ninguém, quando eu falei aqui do texto de Ezequiel, estou mostrando de um povo da lei. Eles não conseguiram, eles erraram, eles pararam de fazer a festa, pararam de guardar sábado, eles pararam com tudo. Eles pecaram, saíram, sim, da rota de Deus. Andando e agindo com as suas próprias forças. Por isso que eu estou dizendo, esse homem que diz, eu posso, porque eu sou assim, porque eu sou um homem direito, aquele não presta. Você é por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A graça é que nos torna iguais a Deus, parecido com Deus, nos torna diferente. A graça nos livra da desgraça, a graça nos protege. A graça toma a nossa causa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A graça nos... eu estava falando que João Batista, isso já era sobre o reino, quando veio, ele falou, põe o machado da raiz. Essa raiz, que nós quando comemos o fruto, o conhecimento do mal entrou em nós. Tem uma raiz dentro de nós que tende para o mal. João Batista, quando veio inaugurando a graça e o novo tempo, ele falou, põe o machado na raiz. Como é tempo, agora vocês podem cortar essa raiz. Mas tem que botar o machado na raiz. Tem que botar, tem que cortar. Para quê? Para enxertar. Porque a nossa é má, nós temos que enxertar na de Deus, na unção, no poder, no fogo. Enxertar. A graça faz isso. A graça nos enxerta na oliveira verdadeira. A graça nos muda. E hoje é domingo da ressurreição, aonde essa graça se manifesta, aonde a ressurreição, fomos ressuscitados para esse novo tempo, para viver essa nova unção, para caminharmos com essa graça, com essa misericórdia, para viver algo diferente que só se vive nele, com ele, para ele. Ele nos ressuscitou dentre os mortos. O que ele viveu, nós estamos vivendo. Quando nós lemos Mateus 28, 6, que as mulheres estavam indo, para o sepulcro em busca do vivente entre os mortos, o anjo falou, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Aquilo dali foi a maior alegria para aquela mulher. Se ele ressuscitou, tem algo nesse homem, realmente, por isso que eu estava sentindo, esse homem não é comum, esse homem é a nossa esperança, esse homem ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia! Não procure o vivente entre os mortos. Ele não está no mundo, ele não está na cultura do mundo, ele não está nessas maldades, ele não tem nada a ver com isso. Isso são os homens que se entregam os desejos do seu coração. Mas ele está vivo e vive dentro de nós. E essa graça
nos faz viver coisas novas. Então, eu quero dizer a você, nesta noite, o que está morto em você vai ressuscitar. Porque hoje é noite de esperança, hoje é noite de graça, hoje é noite de céus abertos, é noite de encontro com o Senhor. Aleluia! É tempo de novidade, é tempo de coisas novas. Aleluia! Ele levanta o que dorme. E Cristo começa a nos iluminar, a trazer vida. Esse é um tempo de céus abertos que o pavio que está fumegando vai pegar fogo. O Espírito de Deus vai soprar, trazer vida. Ele não está morto, ele ressuscitou. A nossa esperança está naquele que vive hoje e para todo sempre. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Eu gostaria que você que quer fazer essa aliança com esse tempo, com esses céus abertos de hoje, não é? Com essa oportunidade que o Pai nos dá, com essa chance, com essa graça que está sobre nós, e você está aqui nesta noite, Ele te trouxe. Se Ele não mudasse algumas coisas, você não estaria aqui, porque Ele quer te renovar os seus sonhos, sua esperança, sua alegria. Ele quer trazer vida. Eu gostaria que você viesse aqui na frente e nós vamos orar juntos, porque eu também estou debaixo desses céus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, glórias a Ti, Pai. Nós cremos, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor. Nós cremos em um Deus que nos ama, Pai. Um Deus que quer trabalhar em nós, Pai. Um Deus que quer trazer coisas novas, quer ressuscitar os nossos sonhos. A ressurreição da palavra que fala de Jesus é a ressurreição do propósito. Não adianta ressuscitar sem propósito. Você foi ressuscitado para um propósito. Ressurreição sem um propósito é igual a ressurreição de Lázaro. É boa, mas você não chega mais nada, não se ouve mais nada. Hoje nós seremos ressuscitados para o nosso propósito. Para cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Aleluia. Oh, marabachacarabanari, oh, machaia. Oh, de carabacheme andarabaçu. Pai amado, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos em um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos visto a Tua marca em nós. Eu dizia há pouco tempo que quem tem a marca de Cristo jamais será feliz em outro lugar. Meu Deus. Renova hoje, Pai. Renova os propósitos, renova os sonhos. Haja ressurreição. Ressurreição na família, ressurreição no casamento, ressurreição no propósito, na vida espiritual. Meu Deus, os céus estão abertos, há um propósito para isso, Pai, nós cremos. No Deus que nos amou, um Deus que nos trouxe até aqui, um Deus que mudou a nossa essência de vida. Foi Ele, foi Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Eu abençoo o Teu povo neste altar. Eu abençoo o Teu povo nesta igreja, Pai. Que venha, Senhor, esse novo. Para que na próxima festa eles possam dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe. Peço que a graça do Eterno,
do Deus Todo-Poderoso seja sobre você, trazendo vida para sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, que haja um sobrenatural. Que haja um sobrenatural, Senhor. Eu abro a minha boca para profetizar que essas pessoas que estão aqui, a partir de hoje, sentirão dentro deles, algo vivo, algo se movendo, algo levando para o propósito, um livramento de vida. Eu os abençoo. Senhor, livra da morte, livra das enfermidades. Passa do teu sangue nos umbrais da casa agora. Oh, rabalaba, xecarabalai. Eu os abençoo, Pai. Em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia.